Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de tecido ósseo. Vamos falar hoje sobre o metabolismo, né? O metabolismo no tecido ósseo, o metabolismo do cálcio no tecido ósseo, né? Obviamente. Então, a gente começa aqui com essa imagem que mostram as glândulas paratireoides. Essas glândulas paratireoides, né, que são essas que estão indicadas aí nessa figura, né? Elas produzem um hormônio que leva o nome delas, paratormônio. E esse paratormônio, ele pega o cálcio dos ossos e leva para a corrente sanguínea. Ele pega esse cálcio principalmente nas lamelas ósseas mais jovens, porque as mais antigas já estão muito calcificadas e tem mais dificuldade de retirar o cálcio de lá. Então veja, o nosso metabolismo do cálcio ele representa um movimento do cálcio entre dois tecidos, né? Entre o tecido ósseo e o tecido sanguíneo, né? Então, e o paratormônio, ele tem o papel de levar o cálcio dos ossos para o sangue. Quando ele faz isso, a gente diz que houve um aumento da calcemia, né? Ou seja, você aumentou a quantidade de cálcio, dos íons cálcios no sangue. Quando ele faz isso, né? Normalmente a concentração de fosfato deveria aumentar, porque o cálcio, né, ele está no formato de fosfato de cálcio, né? Nos ossos. Mas o cálcio não aumenta porque o próprio paratormônio acelera a excreção de cálcio. Perdão, perdão, acelera a excreção desse íon fosfato. Por isso que quando ele tira o fosfato de cálcio, ele aumenta só a calcemia, ele provoca um aumento da quantidade de cálcio na corrente sanguínea, mas não a de fosfato. Porque é de fosfato, o rim recebe uma informação do paratormônio para excretar, né, o fosfato, certo? Tem um outro hormônio que atua junto ao metabolismo do cálcio, fazendo sentido contrário, né? Nessa figura aí, você vê a tireoide, né? E a tireoide, ela produz um hormônio que é a calcitonina. A calcitonina, ela faz ao contrário do paratormônio. Ela pega o cálcio que está na corrente sanguínea e leva para os ossos. Para onde? Ali nas lamelas ósseas mais jovens. Ali é o ponto onde isso acontece. É importante ressaltar que, mesmo sem esses hormônios, né, o cálcio pode fluir dos ossos para o sangue, né, por simples diluição ali nas lamelas ósseas, né? Mas que esse fluxo normalmente é controlado por esses hormônios, tá ok? E como que isso acontece, né? Isso acontece principalmente atuando sobre o osteoclasto, sobre as células, né, que controlam o esqueleto ósseo. O osteoclasto, o osteócito, né, que vão sofrer a ação desses hormônios. Por exemplo, a calcitonina, ela vai atuar no osteoclasto, né? Veja, a calcitonina, ela não quer que o cálcio seja retirado dos ossos, né? A calcitonina, ela quer levar o cálcio para os ossos. Então, é óbvio que ela vai inibir a ação dos osteoclastos, que é quem remove o cálcio dos ossos, certo? Já o paratormônio vai fazer o contrário, ele vai estimular os osteoclastos, porque o paratormônio está retirando o cálcio dos ossos, certo? E além de atuar diretamente, ele também atua estimulando o osteócito a produzir o fator estimulador de osteoclasto, que é uma outra substância, uma outra citocina, que também vai atuar nos osteoclastos, também estimulando os osteoclastos a remover cálcio dos ossos, né, para que esse cálcio seja levado para o sangue, tá ok? Então, isso que a gente viu na imagem anterior aqui, a ação do paratormônio e da calcitonina, na verdade, vão ocorrer na onde? No osteoclasto, né? Para inibir ou estimular a remoção do cálcio dos ossos para a corrente sanguínea. O cálcio, né, ele é muito importante na nossa dieta, ele atua em diversas partes do nosso metabolismo e ele se encontra em diversos alimentos, né? Então, vamos ver aqui primeiro a importância dele, né, na nossa alimentação. Veja, não só do cálcio, você precisa, além do cálcio, você precisa ter a vitamina D. Porque se você se alimentar de tudo isso aí,
de todos esses alimentos, né? Mas você não tiver vitamina D, e lembra que para ter a vitamina D você precisa tomar sol, porque ela, para ser sintetizada, você precisa ter os raios ultravioletas estimulando a conversão dela, ativando a vitamina D, né? E aí você tem que ter então a vitamina D ativa, tomar sol, você tem que, além de comer, né, o brócolis e o espinafre, você tem que tomar sol. Tem que fazer essas duas coisas. Pensa que é só ficar bebendo? Aí você, comendo brócolis e o espinafre e tomando sol, você terá o seu cálcio. Caso contrário, você vai ter falta de cálcio, né? Vamos fazer de conta aqui que você não tem o cálcio. Se você for criancinha, você vai ter uma doença chamada raquitismo. Você fica todo deformado, franzininho e deformado, porque você não calcifica as espículas ósseas, né? Então o osso ele deforma, então a pessoa cresce raquítica e deformada. Agora, se isso acontecer na vida adulta, ele vai ficar só com os ossos fracos, porque você não vai ter calcificação dos ossos, certo? Você tem também agora algumas doenças provocadas que eu vou falar por alterações hormonais, né? Por exemplo, o hiperparatireoidismo é quando você tem o quê? Muita produção do paratormônio, um excesso de paratormônio, né? Quando você tem um excesso de paratormônio, lembra, o paratormônio ele retira o cálcio dos ossos, né? Então você vai ter uma coisa, uma condição escrita aqui, ó, rarefação óssea, que você pode ver aqui nessa imagem, ó. Você está vendo? Você não vê quase o osso aqui no raio-x, ó, de tão pouco cálcio que ele tem, certo? Você tem a osteoporose também, é uma doença provocada por problema hormonal. Né? Nesse caso, você tem uma superprodução do tecido ósseo, né? Enquanto aqui o hiperparatireoidismo provoca uma falta de cálcio, aqui na osteoporose, por incrível que pareça, nós temos muita produção de cálcio, de tecido ósseo. Por quê? Porque é um defeito nos osteoclastos. Né? Esse desajuste no osteoclasto faz com que os ossos fiquem, percam a estrutura esponjosa dele e fique quase que completamente representado pela porção rígida. Né? Esse desajuste é provocado pela ação do osteoclasto. Né? Então, veja bem, ó, que você tem uma vértebra, né? As vértebras, isso aqui é a cartilagem entre as vértebras, aí você pega aqui um quadradinho e olha de perto no microscópio, tá vendo? Esse aqui é um osso saudável, onde você tem os poros, o osso esponjoso e o osso, a porção externa compacta e a porção interna esponjosa. Quando você pega um osso com osteoporose, você percebe que o que dá o nome à doença, tá vendo? Como se os poros ficassem maior. É porque você tem menos osso esponjoso, restando apenas o osso compacto. Por isso que ele fica assim, com poros maiores, né? Você percebe o tamanho do poro aqui, ó? O tamanho bem maior, tá vendo? Cada um deles é bem maior. E o que faz isso? Quem que faz esse desajuste no osteoclasto? A falta de estrogênio. Aqui tem uma tomografia mostrando aqui na seta apontando as lesões, né, provocadas pela osteoporose. Que tem também outros sintomas, mas como no nosso curso não é focado na medicina, a gente está falando só a parte essencial das doenças. E claro que alguém quiser saber mais a fundo, é só me procurar na sala de aula que a gente estuda junto. Certo? Aqui, ó, você tem aquela imagem que eu já mostrei anteriormente para você. Essa aqui é a porção de cima do osso, né? Onde você tem, que a gente chama de epífise, né? Ó, epífise, ó, daqui até aqui, epífise, né? Essa toda a cabeça do osso aqui é a epífise. E aqui o meio, né? Que a gente chama de diáfase, que está só a pontinha de cima do meio. O meio vai até mais para baixo lá. E entre os dois existe o disco epifisário, que é aquela cartilagem onde vai acontecer o quê? A ossificação endocondral, né? Que é responsável pelo crescimento que em altura, certo? O crescimento em altura é porque essa cartilagem ela cresce, né? Ela se multiplica e ela ossifica, se multiplica e ossifica, se multiplica e ossifica. Assim o osso vai crescendo, você vai crescendo em altura, certo? Quem controla esse processo é o estrogênio. Né? Esse processo do disco epifisário. Agora, se você tiver um excesso de estrogênio, né? Do mesmo jeito que a falta do estrogênio pode provocar osteoporose, normalmente provoca na mulher quando ela entra na menopausa, porque ele passa a ter menos estrógeno, né? O excesso do estrogênio vai provocar um outro problema, vai provocar a fusão precoce da epífise e da diáfise. Ou seja, quando você tem um excesso de estrógeno, né? Se você tiver qualquer condição que aumente o estrógeno antes da pessoa completar a fase adulta,
ela vai parar de crescer. Por quê? Porque o estrógeno vai provocar a fusão da epífise e da diáfise. Né? Essa fusão ela vai acontecer naturalmente. Né? No homem, ela acontece mais tarde, porque ele tem menos estrogênio. Na mulher, ela acontece mais cedo, porque assim que ela começa a ter o ciclo estral, ela começa a aumentar muito a quantidade de estrógeno. Então, logo após o amadurecimento, pouco tempo depois do amadurecimento, vai acontecer a fusão da epífise e da diáfase. Então, a mulher para de crescer com a idade menor do que o homem, que tem menos estrógeno. Mas se você tiver um excesso, aí vai parar de crescer antes ainda, certo? Aqui o cretinismo, né, que é uma doença provocada, né, provoca o nanismo, ou seja, atua no tecido ósseo, vai impedir que cresça, mas também provoca retardo mental, né? E esse problema acontece quando durante a gestação, né, existe uma falta do hormônio tiroxina, o T4. Né? A tiroxina provoca o cretinismo, né? Então, aqui também dá a origem, né? Aquele xingamento cretino, né? Mas cretino é aquele que é acometido de cretinismo, certo? Então não é aconselhável, né, usar esse xingamento. Xingamento nenhum é aconselhável usar, né? Mas é só por curiosidade aqui para você saber, quando você chama alguém de cretino, você está dizendo que ele tem essa doença aqui, que ele tem retardo mental e que ele é baixinho. É claro que a maldade, né? Mas não é bom brincar com isso. Vai que a pessoa tem a doença mesmo, né? E mesmo que não tiver, não tem motivo nenhum para você ficar xingando, vão para aula. Aqui, olha que gracinha essa girafa. Quem não quer uma girafinha dessa de estimação? Olha os ossos dela como são curtinhos. O que ela tem? Nanismo hipofisário, né? Provocado pelo quê? Deficiência do hormônio de crescimento. Já o excesso do hormônio de crescimento provoca o gigantismo. Olha esse gato. Olha como deve comer isso aí. Imagina você limpando o cocô desse gato todo dia. Não é pouco não, hein? O excesso, né, do GH provoca o gigantismo, né? Então, no metabolismo ósseo, você viu que a circulação do cálcio entre o sangue e os ossos se dão pelo ajuste, né, pelo controle hormonal do paratormônio e da calcitonina. O paratormônio, né, ele joga o cálcio dos ossos para a corrente sanguínea, aumentando a calcemia. A calcitonina, ao contrário, pega o cálcio da corrente sanguínea e joga para os ossos, certo? Paratormônio produzido na paratireoide, calcitonina produzida na tireoide. Você viu também que a falta de cálcio, né, tem duas doenças aqui provocadas pela falta de cálcio, que pode ser a falta na alimentação, ou a falta de vitamina D, ou os dois. Né? Se for na criança, vai provocar o raquitismo, se for no adulto, vai provocar a osteomalácia. O hiperparatireoidismo, provocado pelo excesso de produção de paratormônio, vai retirar muito cálcio dos ossos, os ossos vão ficar fraquinhos, nem vai aparecer no raio-x de tão fraco que os ossos vão estar. A osteoporose, né, que é muito comum, no caso, ele é mais comum, não, ele é mais frequente quando há ausência de estrógeno, né, na menopausa, principalmente nas mulheres durante a menopausa, tem ausência de estrógeno e provoca a osteoporose, a mulher fica mais susceptível devido à falta de estrógeno, né? E na osteoporose, você tem um aumento dos poros, né, no tecido ósseo, porque você tem um desajuste no osteoclasto, né, que preserva a parte rígida, mas perde a parte esponjosa. Por isso os poros da parte esponjosa ficam maiores. Por isso que chama osteoporose. Por causa desse aspecto, né, que pode ser até que é visto até de forma macroscópica. E o cretinismo, né, o deficiência do T4 durante a infância, né, ou por algum motivo, se a mãe não tiver durante a gestação no início do desenvolvimento, vai provocar o cretinismo na criança. Por isso, é um dos exemplos, além de muitos outros, de que toda mulher tem que fazer o pré-natal, né? Detecta que está faltando, você toma e sua criança nasce normal, né? Se você não faz, olha aí, pode ter cretinismo e imagina a culpa pro resto da vida porque você não foi fazer pré-natal. Normalmente não faz pré-natal a mulher que não tem formação, né? Que não passou por aqui, por onde vocês estão passando, né? Mas é importante vocês saberem disso porque vocês são professor, né? Vão ensinar isso para as crianças na escola. São coisas muito importantes, né? Essa orientação. E o nanismo, como vocês viram, né? A girafa é um exemplo de falta, né? O gato é um exemplo de excesso de GH, mas pode acontecer em várias espécies, viu? Inclusive na nossa, nanismo e gigantismo. Nanismo, a falta do GH,
o gigantismo excesso. E não necessariamente o GH, porque o GH ele vai no fígado, estimula a produção de somatomedina, a somatomedina é que vai atuar. Então, às vezes, qualquer parte desse circuito aí pode provocar um nanismo ou um gigantismo, qualquer desajuste nesse mecanismo aí, tá ok? É isso aí, pessoal.